Enquanto ele falava, de repente, Jesus levitates. Jesus levita. It looks like his legs are no longer on the ground. Parece que as pernas dele não estão mais no chão. Did you just see that? Você acabou de ver isso? Are my eyes deceiving me? Meus olhos estão me Clean out enganando? their eyes. His feet are not on the ground. Os pés dele não estavam mais no chão? They are looking. E eles olhando. He's getting higher. E ele estava ficando mais He's alto. moving up. Ele estava subindo. He says, this is magic. Isso é mágica. What kind of magic is this? Que tipo de there mágica were é essa? magicians in those days. Havia alguns mágicos naquela época, They said, what? Disseram o What's quê? happening? They thought O que it was está magic. acontecendo? Eles acharam que era mágica. E então ele subiu mais. He's talking to them now from the air. Ele ainda subia, falando do ar. E eles, o que é isso? What is he trying to do? O que ele está tentando fazer? They don't have an idea what's Eles não about to tinham ideia do que estava acontecendo. happen. They think they have seen something. Eles achavam que tinham visto algo. Off the ground. 3 metros acima do chão, olhando para Jesus, e eles olhando para Jesus lá em cima. What's going on? O que está acontecendo? And he's saying, go into all the world. E ele dizendo, vão por todo lugar Preach the gospel to every e preguem o evangelho a toda he criatura. that believes and is baptized. Aquele que shall be crer e saved. for batizado será salvo. E eles olhando para ele. Then they realized E então perceberam higher. que ele estava indo cada vez mais e mais alto. Agora, What? o quê? They remembered what he said. Eles lembraram do que ele disse. Eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar. Evangelho de João, capítulo 6. Let's go to verse 61. Vamos para o versículo 61. Oh dear. Meu Deus. You know, Jesus was talking to his disciples. Sabe, Jesus estava falando com seus discípulos e alguns começaram a murmurar. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que seus discípulos murmuravam sobre isto, murmuravam sobre coisas que ele dizia, ele lhes disse, isso vos ofende? Then watch. Então veja, What? And if he shall see the o que Son of seria Man se vós visseis o Filho do Homem subir para onde He estava said, antes? what are you going to say? E ele disse, o que vocês vão dizer se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava? Porque ele disse, eu sou de cima. E eles disseram, a gente conhece tua mãe, conhece teus irmãos e irmãs, conhece tua casa, como assim você veio de cima? What E Jesus disse, se vocês virem Son of Man ascend o Filho do Homem subir para onde estava What if you antes, see it? e se vocês What are virem, you going to say? o que vocês vão dizer? O que vocês vão What if fazer? you see it? E se vocês virem, eu disse a vocês, esse foi o maior sinal de todos. A ressurreição foi grande, mas esse... He asked them, what Ele perguntou, o que vocês vão fazer if you shall see the se Son of Man virem o ascend Filho do up Homem where you were subir before? para onde estava antes? O que vocês vão fazer? Then, this was before he died. Então, isso foi antes da crucificação que ele disse isso. So there's still a lot of time. Então ainda tinha muito tempo. So when he said that, you can imagine Então quando ele disse isso, about it, how ascend up where he was before. Whoever ascended. Then como assim subir para onde estavam? Okay. Onde estava antes? Eles sabiam que Elias tinha And desaparecido. the next thing they say is in another town. Tinha gente que dizia, Elias está aqui, estava em outro lugar. Eles sabiam que Elias desapareceu, mas subir? And then Jesus ascended in their E então Jesus subiu diante dos próprios olhos deles. until he went beyond the clouds. Até que ele subiu entre as nuvens. Going into the clouds. E quando eles o viram subindo pelas nuvens, The Bible says nobody could say anything. Everybody was quiet. They couldn't talk. eles não conseguiam falar. What will you say? O que você diria? He asked them, Ele perguntou, see the Son of Man ascend to where he was before. o que você What veria? are you going to do? O que você diria quando visse o Filho do Homem voltar para onde estava subindo? In that condition, A they Bíblia went diz que naquela condição, to Jerusalem. They went into a room, eles foram para large room. um quarto grande em Jerusalém, Nobody could talk. e ninguém conseguia falar. The Bible says they were all in A Bíblia one diz accord, que estavam todos em um só acordo, in one place. em um lugar. Nobody talked. Ninguém falava. In a place like that, you'd have expected some kind of accusations. Num lugar desse, você esperaria algumas acusações? Alguém dizendo, Pedro, você negou ele? Como você fez isso? You know,
But nobody was talking. Mas ninguém estava falando. Everybody was quiet Todo mundo quieto. until the Holy Ghost came. Até que o Espírito Santo veio. My brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, Jesus Christ is Adonai. Jesus Cristo é Adonai. Jesus is God. Jesus é Deus. Jesus is God. Jesus é Deus. That's what this Bible tells you. É o que a Bíblia nos diz. Can I show you one scripture? Posso mostrar mais uma? Hi. Go to the book of Micah, Vá para o livro de Miqueias, chapter 5, capítulo 5, from verse 1. a partir do 1. Now gather thyself in Agora junta-te em tropas, ó filha de tropas. Há um cerco contra nós, ferirão. You know, when you read the Bible, Sabe, você lê a Bíblia, but every step mas cada passo, they shall smite the judge of ele Israel diz, with a rod upon ferirão ao juiz de Israel com a vara no queixo. É uma profecia? the prophecy. This was O juiz de Israel era uma profecia, isso foi anos antes de Jesus nascer em Belém. Agora veja, but thou, mas tu, Belém Efrata, though thou be little embora sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é that is to be ruler in o Israel. governador em Israel. Veja o próximo verso. Ele está profetizando sobre Jesus, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Esse é Deus. Who else could be from everlasting? Come on, talk Quem to me. mais viria da eternidade? Vamos, me diga. The prophecy is clear. Look at it. A profecia é clara, veja. You know, I was talking to a Jewish man one day. Eu estava falando com um judeu uma vez. You don't say Jewish man, they're Jew. É um judeu. And him believe in Jesus. Ele não cria em Jesus. He said to me, I believe in the Old Testament. Ele disse, eu creio no Velho Testamento, não no Novo. Eu disse, eu vou falar a partir do Velho Testamento então. E eu trouxe para esse lugar. I said, look at it. Eu disse, veja, Who is this? quem é esse? He read it. Ele He said, leu I never saw this before. e ele disse, eu nunca vi isso antes. I said, you're supposed to be a Jew. Ele You disse, should know. eu disse, você é judeu, você deveria saber. Did you see that? Did you Você viu isso? can we read it again? Podemos ler de It novo? says, but thou, Ele diz, mas tu, Belém Efrata, though thou be little among the embora thousands, sejais pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, whose goings forth have been from of e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. What does the Bible say about God? From O que a Bíblia diz de Deus de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele é o único desde a eternidade. This cannot be any human being Não pode ser nenhum ser humano, então, from everlasting. desde a eternidade. It's easy to say to everlasting. É fácil de dizer a eternidade, Everlasting. porque quando você nasce de novo, você está agora direto para a eternidade, mas desde a eternidade, não, só Deus. Not even the angels are from everlasting. Nem mesmo os anjos são desde a eternidade, porque foram criados por Deus. Tiveram um começo, Almighty God. mas o Deus Todo-Poderoso, desde a eternidade. That's Jesus. Esse é Jesus, Born in Bethlehem, Ephraim. nascido em Belém Efrata, porque havia duas Beléns. So he had to be specific. Então ele teve que ser específico. Bethlehem. Ephraim. Belém Efrata. Sakorabaka sandalamahai. Liba korasata. Kombrananta kobra hilagasia. Glangrudoske parma. If you have not known the Lord Jesus Christ, if you've not been born Se você again, não nasceu de novo e não conhece o Senhor Jesus if you Cristo, haven't been living your life for Jesus se você Christ, I não call upon entregou you sua vida a Jesus Cristo, now. Time to live eu te your chamo life for agora, é Jesus hora de entregar sua vida para Jesus Christ. Cristo. Your moment. Esse é o seu momento. That's why I'm sharing these things É with por isso que eu estou falando essas coisas, para que você entenda. This is not an ordinary man. He's a son Não é uma of God. igreja normal. Flesh. Ele é o Filho de Deus, Deus em carne humana, que veio morrer por nossa salvação. Porque Ele nos amou e quis que vivêssemos. Now he's given us his life. Agora Ele nos deu sua vida We may live through him. e vivemos através dele, vivemos em nome dele. Onde quer que você esteja, Today, nesse grande mundo de hoje, call on you eu te chamo to believe in him para crer nele and receive him into your e heart. recebê-lo em seu coração. He wants to live in your heart. Ele quer viver em seu coração. He wants you to have the life. Ele quer que você tenha a vida que Ele dá. He died for your salvation. Ele morreu por sua salvação. If
If you believe in him E se você crer and nele you want him, e você quisê-lo, Lord of your life, para que ele seja o Senhor da sua vida, eu quero te levar em oração agora. you say these words after me and believe Diga essas palavras comigo e creia do seu coração, words from the bottom of your do heart. fundo do seu coração, e Deus vai te ouvir. Say these words Diga essas palavras in prayer now. em oração agora. Say, oh Lord God, Diga, ô Senhor Deus, I believe in eu Jesus, creio em Jesus Cristo, the Son of o God. Filho de Deus. I believe he died Eu creio que ele morreu to save my soul. para salvar a minha alma. I believe God raised him from Eu the creio que Deus o ressuscitou dos mortos and he's alive today. e que ele está vivo hoje. I confess with my mouth. Eu confesso com a minha boca Jesus Christ que is Lord Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. from this day. A partir de hoje. Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for saving my soul. por salvar a minha alma. Christ is in me now. Cristo está em mim agora. I have eternal life now. Eu tenho a vida eterna agora. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. I am born again. Eu nasci de novo. Amen. Amém. If you pray that prayer, Se você fez essa I heard you. oração, eu quero que você saiba que Deus te ouviu e Ele te responde.